Olá, vamos começar o nosso curso de português. Iniciaremos por interpretação. Cada vez mais é comprovada a dificuldade dos estudantes de qualquer idade e para qualquer finalidade de compreender o que se pede em textos e também nos enunciados. Qual a importância de entender um texto? Quando se fala em texto, pensamos naqueles longos com introdução, desenvolvimento e conclusão, onde depois temos que responder uma ou várias questões sobre ele. Na verdade, texto pode ser uma questão em si, a leitura que fazemos antes de resolver o exercício. E como é possível cometer um erro numa simples leitura de enunciado? Mais fácil de acontecer do que você imagina. Se na hora da leitura deixarmos de prestar atenção numa só palavra, como uma não, já muda a interpretação. Veja a diferença. Qual opção abaixo não pertence ao grupo? Qual opção abaixo pertence ao grupo? Isso já muda totalmente a questão. E se o leitor está desatento, vai marcar a primeira opção que encontrar correta. Pode parecer exagero pelo exemplo dado, mas tenha certeza que isso acontece mais do que imaginamos. Ainda mais na pressão de uma prova, tempo curto e muitas questões. Partindo desse princípio, se podemos errar um simples enunciado, que é um texto curto, imagine os erros que podemos cometer ao ler um texto maior, sem prestar devida atenção aos detalhes. É por isso que é preciso melhorar a capacidade de leitura e compreensão. A literatura é a arte de recriar através da língua escrita. Sendo assim, temos vários tipos de gêneros textuais, formas de escrita. Mas a grande dificuldade encontrada pelas pessoas é a interpretação de texto. Muitos dizem que não sabem interpretar ou que é muito difícil. Se você tem pouca leitura, consequentemente terá pouca argumentação, pouca visão, pouco ponto de vista e grande medo de interpretar. A interpretação é o alargamento dos horizontes. E esse alargamento acontece justamente quando há leitura. Somos fragmentos dos nossos escritos, dos nossos pensamentos, de nossas histórias, muitas vezes contadas por outros. Quantas vezes você não leu algo e pensou: nossa, ele disse tudo o que eu penso? Com certeza várias vezes. Temos aí a identificação dos nossos pensamentos com os pensamentos dos autores. Mas para que aconteça, pelo menos não tenha preguiça de pensar, refletir, formar ideias e escrever quando puder e quiser. Tornar-se, portanto, alguém que escreve e que lê em nosso país é uma tarefa árdua, mas acredite, valerá a pena para a sua vida futura. Mesmo que você diga que interpretar é difícil, você exercita isso a todo momento. Exercita através de sua leitura de mundo. A todo e qualquer tempo em nossas vidas interpretamos, argumentamos, expomos nossos pontos de vista. Mas basta o professor dizer: vamos agora interpretar um texto? Para que as pessoas se calem. Ninguém sabe o que calado quer, pois ao se calar, você perde oportunidades valiosas de interagir e crescer no conhecimento. Perca o medo de expor suas ideias. Faça isso com um exercício diário e verá que antes do que pensa, o medo terá ido embora. Vamos ver agora algumas definições. Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa, capacidade de codificar e decodificar. Contexto. Um texto é constituído por diversas frases. Em cada uma delas há certa informação que a faz ligar-se com a anterior ou com a posterior, criando condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interligação dá-se o nome de contexto. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada do seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Intertexto. Comumente, os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores através das citações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. Interpretação de texto. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localiza-se as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações ou explicações que levem a esclarecimento das questões apresentadas na prova. Normalmente, numa prova, o candidato é convidado a identificar
Conhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Nesse caso, procura-se os verbos e os advérbios, os quais definem o tempo. Comparar, descobrir as relações de semelhança e de diferença entre as situações do texto. Comentar, relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade opinando a respeito. Resumir, concentrar as ideias centrais ou secundárias em um só parágrafo. Parafrasear, reescrever o texto com outras palavras. Veja um exemplo. O homem unido. Parafrases. A interação do mundo. A integração da humanidade. A união do homem. Homem mais homem igual mundo. A macacada se uniu. Condições básicas para interpretar. Faz-se necessário ter um conhecimento histórico, literário, gêneros literários, estrutura dos textos, leitura e prática. Também um conhecimento gramatical, estilístico, qualidade do texto e semântico. Na semântica, significado das palavras inclui-se homônimos, parônimos, denotação e conotação, sinomia e antonomia, polissemia, figuras de linguagem, entre outros. Também a capacidade de observação e de sintaxe. Outra coisa que precisa, capacidade de raciocínio. Veja o exemplo entre interpretar e compreender. Vamos ver agora erros de interpretação. Eles são mais comuns do que a gente pode imaginar. Extrapolação ou viagem ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio do tema, quer pela imaginação. Redução é o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que o texto é um conjunto de ideias e que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido. Contradição. Não raro, o texto apresenta ideias contraditórias às do candidato, fazendo tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Uma observação. Muitos pensam que há uma ótica do escritor e uma ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais. Outra questão é a coesão. A coesão é o emprego de mecanismos de sintaxe que relacionam palavras, orações, frases ou parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um pronome relativo, uma conjunção ou um pronome obliquátono, há uma relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. São muitos os erros de coesão no dia a dia, e entre eles está o mau uso do pronome relativo e do pronome obliquátono. Este depende da regência do verbo, aquele do seu antecedente. Não se pode esquecer também de que os pronomes relativos têm cada um valor semântico, por isso há necessidade de adequação ao antecedente. Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que existem um pronome relativo adequado a cada circunstância. Outra questão são os vícios de linguagem. Há vícios de linguagens clássicos, como o barbarismo, o solecismo, a cacofonia. No dia a dia, porém, existem expressões que são mal empregadas e, por força desses hábitos, cometem-se erros graves. Um exemplo. Ele correu risco de vida, quando na verdade o risco era de morte. Senhor professor, eu lhe vi ontem. Nesse caso, o pronome obliquátono correto é o. No bar, me vê um café. Erro de posição de pronome, que deveria vir após o verbo, vê-me. Vamos para algumas dicas de interpretação de texto. Primeiro, leia bastante. Textos de diversas áreas, assuntos distintos nos trazem diferentes formas de pensar. Pratique com exercícios de interpretação. Questões simples, mas que nos ajudam a ter certeza que estamos prestando atenção na leitura. Cuidado com o olho ninja, aquele que quando damos conta já está no final da página e não lembramos o que lemos no meio dela. Talvez seja a hora de descansar um pouco.
ou voltar à leitura num ponto que estávamos prestando atenção e reler. Ative seu conhecimento prévio antes de iniciar o texto. Qualquer informação, mínima que seja, nos ajuda a compreender melhor o assunto do texto. Faça uma primeira leitura superficial para identificar a ideia central do texto e assim levantar hipóteses e saber sobre o que se fala. Leia as questões antes de fazer uma segunda leitura mais detalhada. Assim, você economiza tempo se no meio da leitura identificar uma possível resposta. Preste atenção nas informações não verbais. Tudo que vem junto com o texto é para ser usado ao seu favor. Por isso, imagens, gráficos, tabelas, etc., servem para facilitar nossa leitura. Use o texto, rabisque, anote, grife, circule, enfim, procure a melhor forma para você, pois cada um tem seu jeito de se resumir e pontuar melhor os assuntos de um texto. Além dessas dicas muito importantes, você também pode grifar palavras novas e procurar seu significado para aumentar seu vocábulo. Fazer atividades como caça-palavras ou cruzadinhas são uma distração, mas também um aprendizado. Um texto, para ser compreendido, deve apresentar ideias seletas e organizadas, através dos seus parágrafos, composto pela ideia central, argumentação e ou desenvolvimento e a conclusão do texto. Podemos desenvolver um parágrafo de várias formas, como por exemplo, declaração inicial, definição, divisão, alusão histórica. Serve para dividir o texto em pontos menores, tendo em vista os diversos enfoques. Convencionalmente, o parágrafo é indicado através de mudança de linha ou espaçamento da margem esquerda. Uma das partes bem distintas do parágrafo é o tópico frasal, ou seja, a ideia central extraída de maneira clara e resumida. Atentando-se para a ideia principal de cada parágrafo, asseguramos um caminho que nos levará à compreensão do texto. Basicamente, existem 3 tipos de texto: o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo. Cada um desses textos possui características próprias de construção, que pode ser estudado mais profundamente na tipologia textual. É comum encontrarmos queixas de que não sabem interpretar textos. Muitos têm aversão a exercícios nesta categoria. Acham monótono, sem graça, e outras vezes dizem: cada um tem o seu próprio entendimento do texto, ou cada um interpreta da sua maneira. No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem conotativa, os símbolos criados. Mas em textos não literários, isso é um equívoco. Diante desse problema, serve algumas dicas para você analisar, compreender e interpretar com mais proficiência. Crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Quando nós passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. Nesse caso, as palavras tornam-se familiares a nós mesmos. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz diferença. Leia tudo o que tem à vontade. Com o tempo, você se tornará mais seleto e perceberá que algumas leituras foram superficiais e às vezes até ridículas. Porém, elas foram o ponto de partida e o estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada. Existe tempo para cada momento nas nossas vidas. Seja curioso. Investigue as palavras que circulam o seu meio. Aumente seu vocabulário e sua cultura. Além da leitura, um bom exercício para ampliar o léxico é fazer palavras cruzadas. Faça exercícios de sinônimos e antônimos. Leia verdadeiramente. Leia algumas vezes o texto, pois a primeira impressão pode ser falsa. É preciso paciência para ler algumas vezes. Antes de responder as questões, retorne ao texto para sanar as dúvidas. Atenção! Muita atenção ao que se pede. Às vezes a interpretação está voltada a uma linha do texto e por isso você deve voltar ao parágrafo para localizar o que se afirma. Outras vezes a questão está voltada à ideia geral do texto. Fique atento às leituras de texto de todas as áreas de conhecimento, porque algumas perguntas extrapolam o que está escrito. Veja um exemplo disso. Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre o fator obrigatório do desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado.
Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais, sua tendência espontânea era para atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Observe a questão. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram: A. Os portugueses. B. Os negros. C. Os índios. D. Tanto os índios quanto os negros. E. A miscigenação dos portugueses e os índios. A resposta é a C. Apesar do autor não ter citado o nome dos índios, é possível concluir pelas características apresentadas no texto. Essa resposta exige conhecimento que extrapola o texto. Muito bem, próxima aula: sinônimos e antônimos.